Ao verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe o segundo livro da série de livros de vestibular, dessa vez Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. E, senhor, que livro chato! Não sou, minha opinião, galera, mas não deu. Não entrou assim direito. Foi esbarrando assim de um jeito fenomenal. Vamos lá, vamos tentar ajudar, contar a historinha do parça. E é isso aí, bora lá comigo. O livro foi lançado em 1881, primeira obra literária do realismo brasileiro. Conta a história de um defunto autor, ou seja, o cara morreu e decide contar a sua história. Primeiro, Machado de Assis nasce em 1839 e ele tem a característica principal, o pessimismo. Agora sim, resenha do livro. O livro é feito em capítulos soltos, mas que faz um sentido, não vou dizer bom, mas faz um sentido no final. O autor, ele conversa com o leitor, ou seja, ele te conta as coisas como se fosse o seu amigo. O primeiro capítulo conta da morte do Brás Cubas, ou seja, já começa com a morte do personagem. Em seu leito de morte estava 3 senhoras, sua irmã, uma vizinha e uma outra que eu prefiro não dizer o nome, um amigo e um médico. Antes de morrer, Brás Cubas tem alucinações. Ele alucina que cavalga em um hipopótamo durante uma gelada e depois se encontra com Pandora, ou seja, as forças da natureza, e ela mostra pra ele toda a história da humanidade. Ele pede pra continuar vivendo, mas ela diz que o destino dele é morrer. Quando Pandora mostra a história da humanidade, ela acaba criticando também o modo burguês de se viver. Assim que ele volta do delírio, ele morre. E aí ele decide contar a história dele desde o começo, mais ou menos. Lembrando que durante seu nossa, que palavra chata! Durante seu sepultamento, só haviam 11 pessoas que eram amigos interesseiros de Brás. Vamos ao começo da história. Brás Cubas nasce filho de um rico comerciante e ele teve uma infância burguesa típica. Ele era mimado, ele tinha tudo que ele queria, os pais passavam a mão na cabeça por tudo. Ele era conhecido como o menino diabo. Ele espancava os criados, principalmente um crioulo chamado Prudêncio. E uma vez, por não ganhar sobremesa, ele acabou denunciando um casal de amantes, a Eusébia e o Vilaça, que mais tarde teriam uma filha chamada Eugênia que vai entrar na história, mas calma aí. A obra mostra nessa parte dos negros e dos escravos a injustiça social que havia na época. Durante a época de escola, ele fica amigo de Quincas Borba, que também é um segundo livro de Machado de Assis. Você pode perceber a teoria das aparências, onde o pai dele comprou o sobrenome, ou seja, ele comprou para subir na vida. Ele era uma pessoa humilde, ele não nasceu já lá em cima. A família de Brás representava a sociedade brasileira, o jeito que era, ou seja, cheio de ostentação e cheio de vergonha, as pessoas morriam de vergonha por nada e por aí vai. Aos 17 anos, Brás Cubas conhece Marcela, uma mulher mais velha, na verdade uma prostituta espanhola. Até aí tudo bem, né? Não vamos julgar. Era um relacionamento de excessos. Marcela era muito interesseira e ele dava joias e dava dinheiro pra ela. Era tudo uma relação de interesse. O pai de Brás Cubas descobre e não fica muito feliz com isso e acaba mandando o filho pra Coimbra. A frase mais marcante pra mim desse capítulo da Marcela é assim: Marcela me amou por 15 meses e 11 contos de réis. A viagem do Brás Cubas foi forçada, ele não queria ir pra Coimbra, mas acaba indo e acaba se formando por lá, ganha seu diploma, mesmo sendo um aluno medíocre. Ele só retorna ao Brasil porque a mãe dele tá doente e tá praticamente morrendo. E quando ele chega aqui, ele já a encontra morta. Ele chega e ela morre. Com isso, ele se isola no campo pra refletir, pra pensar sobre. Ele se isola do mundo. Durante a sua estada no campo, ele conhece a Eugênia, filho lá da Eusébia e do Vilaça, dos amantes que ele delatou, e ela é conhecida como a Flor da Moita. A garota era encantadora, muito, muito bela, porém ela era coxa de nascença, ou seja, ela mancava. E aí o Brás fala uma frase que me deixou um pouquinho perturbada. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Ele tinha um preconceito gigante com isso. Tem um episódio que ele bate em uma borboleta negra e a borboleta manca, e ele relaciona essa borboleta com Eugênia. Ele diz: eu não mataria a borboleta se fosse azul. Ou seja, mostra claramente o preconceito do cara. Ele não casa com a Eugênia, não tem relações sexuais com ela, por ela ser manca.
Tá bom então, né, meu querido? Quando passa esse episódio, o pai de Brás lhe dá duas opções. Que ele volte e se case com Virgília, uma moça da cidade, ou que ele vire deputado, ou os dois. Ele preferia que fosse os dois. Durante esse capítulo, você pode perceber que há uma crítica à superficialidade da burguesia daquela época. Era tudo muito aparências e ser superficial, uma crítica que Machado faz direto. O primeiro olhar com Virgília foi conjugal, ou seja, eles já trocaram aquelas faíscas. Era um namoro ardente, mas não tinha ato sexual ainda. Brás se atrasa para um jantar porque ele sonhou com a Marcela envelhecida e ele ficou meio assustado com isso. Aí ele se atrasa lá para um jantar. É a primeira vez que ele pensa em Marcela. Ele acaba perdendo a Virgília para Lobo Neves, um cara que surge aí e brota na história, e que perde também o cargo de deputado. Com isso, o pai dele, que já estava quase à beira da morte, é aí que ele morre mesmo de desgraça e vai embora. Ele começa a brigar com a sua irmã pela herança do pai e os dois acabam brigados sem se falar. Anos de solidão, com amores ocasionais, mas nada que satisfaça a vontade dele. Virgília retorna de São Paulo com o Lobo Neves e o Brás fica sabendo e a encontra em um baile. Brás, ele sonha que reencontrou Virgília e os dois começam um amor secreto. Não só em sonho, na realidade também. Encontra um amigo dele de escola, o Quincas, e o cara tá um mendigo e pra você ver, né, um pouquinho a crítica aí de novo social do Machado de Assis. Brás e Virgília, eles fazem o Ninho do Amor, que era uma casa onde eles se encontravam escondidos para poder ficar juntos. Ele acaba pedindo ela em casamento, mas ela nega, dizendo que o Lobo Neves iria atrás dela. Brás reencontra o Prudêncio, que era o escravo de sua infância, e ele tá chicoteando um negro, ou seja, o garoto fez a mesma coisa que Brás fazia com ele quando era criança. O Lobo Neves, ele recebe uma candidatura à presidência, só que ele acaba não aceitando e é ridicularizado com isso. E Virgília e o Brás ficam um pouquinho de medo durante essa época deles se separarem. O deputado, Lobo Neves, recebe uma carta dizendo que a esposa o trai, só que pra manter as aparências, pra continuar bem na sociedade, ele ignora. A Virgília engravida e não sabe quem é o pai da criança, mas perde o bebê, então não faz muita importância isso. O Neves aceita uma proposta de trabalho em outra província e a Virgília vai embora. Ele volta a ficar triste e deprimente de novo. Conhece em Ololó, eu acho muito engraçado esse nome, uma garota que era conhecida como a Flor do Pântano. Teve a Flor da Moita, agora a Flor do Pântano. E se apaixona por ela. Ele se apaixona por ela e ele noiva com ela rapidinho, em 3 meses. Só que a garota morre aos 19 anos com febre amarela. Ou seja, ele só se ferra. Quando passa esse episódio da garota que morre, volta ao início da história, onde ele está com 64 anos, morrendo de pneumonia. Na verdade, ele fala que morreu de uma ideia, porque ele teve a ideia do emplasto Brás Cubas, um remédio que curaria as melancolias da humanidade. Só que, ao abrir a janela para pensar melhor nessa ideia, passa um vendaval e ele acaba contraindo pneumonia. E aí ele morre e acaba a história. A história é uma sátira menipeia, ou seja, ele tirou inspiração do Diálogo dos Mortos para criar esse defunto autor. Aonde o personagem de Luciano Samosata, eu tô lendo para poder entender melhor, o personagem de Luciano Samosata, o Menipo, ridiculariza os vivos enquanto está morto. E aí podemos finalizar este resumo bem rapidinho de Brás Cubas com: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Terminei. Com essa frase eu encerro essa bagaça. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo para ajudar na minha divulgação. E é isso. Um beijo e até a próxima.